Vamos estar lendo João 17, 1 e 2. Quem encontrou pode ler junto comigo, por favor. Vamos lá. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Eu quero hoje, então, dar um tema, um título para a meditação, e este é o seguinte: propósitos na oração de Jesus. Vamos estar fazendo mais uma breve oração, como estamos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por estarmos nesta casa de oração. Louvamos o Senhor pela vida, pela saúde, pela força que move as nossas vidas. Sabemos que vem de Ti. Rendemos a Ti a nossa gratidão, nosso louvor, e rogamos o Senhor que abençoe os minutos que passaremos lendo a Tua palavra. Abençoe a todos, oramos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João nos surpreende mais uma vez pela sua singularidade. O Evangelho de João é diferente dos demais evangelhos. Ele é único na forma de apresentar Jesus Cristo. Todos os evangelhos fazem isto. Porém, o Evangelho de João tem uma singularidade. Ele trata ele apresenta Jesus sob um perfil, um olhar bem diferente dos outros. E aqui está então uma das suas singularidades. João teve o cuidado de registrar toda uma oração feita por Jesus, a fim de nos revelar o coração de Jesus e também nos ensinar sobre a vida de oração. É muito profundo, é muito tremendo você pensar que nós estamos diante de uma oração feita pelo Senhor Jesus Cristo aqui neste planeta. As palavras exatas. Então você aprende a orar vendo Jesus orar. Só que a oração de Jesus, além de trazer bênçãos para a nossa vida, ela tem uma infinidade de ensinos, lições para a nossa edificação. Este capítulo 17, nós podemos dizer então que é uma das mais notáveis páginas, não só do Evangelho, mas da própria Bíblia. Porque o Senhor estivesse falando aqui, vamos ler hoje a oração de Elias, você fala, que bênção, a oração de Elias, né? Vamos ver aqui a oração de Moisés, e tem na Bíblia esses que eu estou mencionando. Todos têm suas orações. Tem uma linda oração de Daniel, capítulo 9, é só oração de Daniel. Mas, irmãos, soa bem diferente eu dizer, hoje vamos ouvir, vamos ler, vamos estudar uma oração do Senhor Jesus Cristo. É diferente, né? É algo muito, muito mais elevado do que tudo que a gente possa pensar. Vamos então ver neste estudo os principais propósitos na oração de Jesus. Eu poderia dizer propósitos da oração. De fato, a gente vai ver alguns propósitos da oração, mas no geral, o ensino, o tema, o título fica melhor. Propósitos na oração, contidos na oração de Jesus Cristo. Então é isso que significa propósitos na oração. O primeiro propósito na oração de Cristo é o propósito redentor. Como isso? Como se quer dizer isso, pastor? No verso de número 3, o Senhor Jesus diz assim, orando já, né? Ele já está orando. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Nos primeiros 2 versículos que lemos, Jesus menciona, diz para o Pai, que ele tinha sido enviado pelo Pai, e o Pai lhe tinha dado poder sobre toda a carne, para que ele desse a vida eterna a todos quantos Deus lhe desse. Preste atenção nisto. Então o Senhor, agora, ele avança um pouco mais quando ele diz que a vida eterna é conhecer a Deus e a quem Deus enviou. Então este é o primeiro propósito dentro da oração, o propósito redentor. Jesus tinha vindo para revelar o Pai. Um dos grandes propósitos da vinda de Cristo ao mundo foi revelar o Pai. A sua oração, então, aqui começa abordando o sentido desta revelação. O Pai deveria ser conhecido como Deus único e verdadeiro. Isso aqui tem um significado grandioso, principalmente quando você pensa que as várias nações do mundo adotaram os seus próprios deuses. Você vai para Japão, vai para a Índia, vai para outros países, eles adoram coisas estranhas. Na Índia, adoram animais, insetos, ratos, macacos. Vai para o Japão, tem aquelas grandes imagens, aqueles grandes ídolos de Buda. Para eles, Buda não foi apenas um líder, não. Eles prestam culto àquelas imagens. Como no Brasil mesmo, que há uma facilidade imensa das pessoas, movidos por uma religiosidade tradicional fora da Bíblia, adoram fitas, adoram imagens, adoram quadros, adoram jogadores de futebol, adoram astros do cinema. Aliás, eles até gostam de dizer: como eu adoro esse jogador. E os próprios comentaristas de futebol dizem que os estádios são grandes templos. De fato, quando uma coisa se torna tão dominadora sobre o homem, nós podemos dizer que ele constitui aquilo a sua religião. Aquilo se torna a sua religião. Mas aqui está Jesus dizendo que veio para revelar o único Deus verdadeiro, porque fora deste Deus, tudo é falso, são falsificações. Era fundamental, então, era necessário que a mensagem da cruz chegasse até os confins da terra, para que o desejo de Cristo se cumprisse. Quando Jesus fala aqui que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, Jesus está já introduzindo a ideia de que seu evangelho, a mensagem da cruz, teria que percorrer todo o planeta Terra, chegar até os confins da terra. Porque era para isto, foi para isto que ele veio ao mundo, para revelar o Pai. Tudo o que sabemos hoje a respeito do Pai foi-nos revelado pelo Filho. Se o conhecimento que uma pessoa diz ter de Deus não veio de Cristo, então seu conhecimento de Deus pode ser completamente errado, falso. Só Jesus, só o Filho de Deus revela o Pai. Nós pregamos a palavra, mas nós pregamos aquele que revela. Não somos nós que revelamos Deus para ninguém. Não é a igreja que revela Deus. No máximo que a igreja pode revelar é um sistema religioso. Rituais, gestos, coisas nossas, humanas, que não atingem o conhecimento, que muda a alma, que toca o espírito, que transforma. Então o Senhor Jesus queria, com certeza, ele está expressando aqui que tudo o que ele fez deveria ser levado até os confins da terra, para que o Pai fosse conhecido como Deus único e verdadeiro. A obra de Cristo, queridos irmãos, ela cumpriu pelo menos
4 grandes propósitos. Estou falando da obra dele, estou falando agora da oração. Está inserido dentro desse contexto. Mas a obra de Cristo tem 4 grandes propósitos. Guarda isso. Primeiro, Cristo veio para revelar o Pai. Esse é o primeiro, já falamos sobre ele, mas vamos citar um versículo. Jesus disse lá em Mateus 11, 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Na oração ele começa dizendo isso. Senhor, o Senhor me deu poder sobre toda a carne. Não é isso? Jesus disse, esses que estão crendo em mim eram teus, o Senhor me deu eles. É verdade, Deus nos transferiu para Cristo. Já vamos falar sobre isso um pouquinho na frente. Então todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Então o Pai tem o perfeito conhecimento do Filho, mas também ninguém conhece o Pai senão o Filho. O Pai conhece o Filho, mas o Filho também conhece o Pai. Mas aí vem uma vantagem ainda maior, porque o Filho conhece o Pai e ninguém conhece o Pai senão aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então veja bem, Deus, o Pai, nos dá para o Filho, e o Filho devolve para o homem o conhecimento de Deus, a revelação de Deus. Ninguém vai ao Filho se o Pai não o levar. Jesus disse assim, aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Há uma sintonia tão grande entre o Pai e o Filho, esse Deus trino, que não é só Pai e Filho, mas também Espírito Santo. Mas há uma interação tão grande dentro da divindade do Deus triuno, que o Pai nos leva a Cristo, e Cristo devolve para nós o conhecimento do Pai. Ninguém vai ao Filho se o Pai não levar, não trouxer ele para o Filho. E ninguém conhece o Pai se o Filho também não quiser revelar. Então o conhecimento de Deus, esse milagre da salvação, da vida eterna, ele começa em Deus e ele se concretiza em Deus. O homem é praticamente o objeto, o agente passivo em toda a obra da salvação. É Deus trabalhando em nossas vidas. Primeiro, então, o Filho revela o Pai. Segundo, grande propósito da redenção, o pagamento da dívida do pecado. Jesus veio para pagar a dívida do pecado. O pecado que nós cometemos contra Deus, desde que nós nascemos, entrando neste mundo, nós pecamos. Isso nós contraímos uma dívida, e essa dívida só o Filho, Jesus Cristo, podia pagar. E ele veio e pagou. A Bíblia diz, havendo riscado a cédula aqui é como se fosse um título da dívida, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2,14. Terceiro, um dos grandes propósitos da obra de Cristo é o cancelamento da nossa condenação. Depois de pagar a dívida, Jesus trabalha no cancelamento da condenação, porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Há uma condenação. Jesus veio para cancelá-la. A Bíblia diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, Romanos 8:1. E quarto, a nossa reconciliação com Deus. Quarto propósito. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, segundo aos Coríntios 5:19. Quase que todas as demais virtudes da redenção são derivadas dessas 4 grandes obras, desses 4 grandes propósitos da obra de Cristo. Mas vamos então agora para o segundo propósito na oração de Cristo. O segundo propósito é a glorificação do Pai
e a glorificação do Filho. Verso 5, João 17:5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus agora reporta a uma glória eterna, inacessível, gloriosa, elevada, perfeita. Lá no céu, ele a deixou despiu da sua glória para receber um corpo humano igual ao nosso, cheio de fraquezas, menos no pecado. Mas era um corpo que sentia dor, era um corpo que sentia fome, sede, cansaço. Jesus angustiou-se, Jesus teve todas as sortes de sentimentos próprios de um ser humano, menos nas coisas pecaminosas. Então ele está agora referindo-se a esta glória. Pai, glorifica-me tu, junto de ti mesmo, com aquela glória. Aquela glória. Louvado seja Deus, há uma glória. Eu gosto da expressão de Estevão, lá no capítulo 7 de Atos. Ele chama Deus de o Deus da glória. Eu acho maravilhosa essa expressão, o Deus da glória. A palavra glória e suas derivações aparecem no capítulo 17 de João 8 vezes, só nesta oração de Cristo. E trata-se de uma expressão muito importante. Inicialmente Jesus fala da glorificação do seu próprio ministério. Ele fala assim: Pai, glorifica a teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Quando ele diz, Pai, glorifica teu filho, ele está pedindo ao Pai que revista ele da virtude, da unção, do poder, para ele cumprir o ministério dele a ponto de levar os homens a glorificar o Pai. Então trata-se de uma obra, de uma palavra que tem um significado muito importante. Jesus fala depois da glorificação do seu ministério, ele fala da glorificação do nome do Pai, por intermédio da sua obediência. Ele diz assim: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus estava terminando o seu ministério, ele ia consumar a nossa salvação na cruz daqui a algumas horas, então ele já está declarando, ele já está colocando como uma obra terminada, consumada. Ele ainda ia dar o brado, dizendo está consumado. Mas ele fala, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste fazer. Por que Jesus disse que já tinha consumado, enquanto ainda faltava os últimos momentos da sua vida neste mundo? Por que ele ainda não tinha trilhado o caminho inteiro, faltavam ainda os últimos metros do caminho? É porque ele era um enviado por Deus que estava totalmente comprometido com a obediência. Então não tinha perigo não, ele ia até o fim. Então ele diz, tendo consumado. Então a seguir, depois de dizer que o Pai deveria, então, ele fala da glorificação do nome do Pai por intermédio da sua obediência. Eu glorifiquei-te na terra. E vem o verso 5 aí de João 17. Neste verso 5, eu vou ler agora mesmo, Jesus lembra de sua glória celestial antes da encarnação, quando se encontrava junto do Pai. Essa glória que Cristo menciona ela aqui, quando ele diz assim, agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está dando claramente a gente a entender que ele estava parcialmente, não vou dizer que é total não, irmãos, você vai entender isso agora. Jesus estava parcialmente privado de toda a glória que ele tinha direito.
Para se fazer homem, ele renunciou à maior parte dessa glória. Você fala, não foi toda a glória? Pastor, não. O ministério de Cristo e as suas palavras e os seus milagres manifestavam a glória de Deus. João escreveu assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. E João está dizendo que viu a glória de Jesus quando encarnado, em carne, não apenas o Cristo celestial, mas o Cristo homem. Vimos a sua glória, mesmo no corpo da carne, ele estava repleto de glória. Você diz, mas ele deixou, ele disse, Pai, glorifica-me tu com aquela glória. Ele deixou em parte, deixou bastante, mas ele ainda tinha bastante para impressionar o mundo inteiro, como de fato impressionou com a sua maravilhosa maneira de falar, de pregar, de ensinar. Era a glória de Deus na vida de Cristo. E esta palavra, glória, como eu disse para os irmãos, ela é muito importante aqui no capítulo 17, mas todo o evangelho de João toma essa palavra, glória, em seus mais variados capítulos. No capítulo 1, já mencionei 1,14. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No capítulo de número 2, depois que Jesus transforma a água em vinho, capítulo 2, verso 11, se não me falha a memória, a Bíblia diz assim: ele principiou os seus milagres em Caná da Galileia, manifestando os seus sinais, e os seus discípulos, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olha, João usando a palavra glória de novo. E depois, lá mais na frente, eu vou pular, não vou mencionar todas, mas lá no capítulo 11 de João, quando Jesus está ali diante do túmulo de Lázaro, e manda abrir o túmulo, e a irmã de Lázaro, não me lembro agora, acho que Marta, diz para ele, Senhor, já cheira mal. Ele diz, não te hei dito, Marta, que se creres verás a glória de Deus? Então o evangelho de João é o evangelho da glória. Esta glória estava em Cristo. E esta glória, então, é invocada na oração de Cristo, como fazendo parte da sua missão. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória. Segundo propósito na oração de Jesus, Jesus tem o propósito de abençoar os seus discípulos. Ele ora para isto. Manifestei o teu nome aos homens, verso 6, que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17, verso 9. Os discípulos pertenciam ao Pai. De que forma a gente entende isso aqui? Eu creio que quando Jesus disse eram teus, é porque os discípulos pertenciam a Deus por criação e por aliança. Eles eram judeus, Deus tinha feito uma aliança com Abraão, eles eram descendentes de Abraão, depois foram convertendo a Cristo. Então quando Jesus disse, eram teus, mas tu nos deste, ele está considerando que o Pai vinha já trabalhando com eles, mas agora o Pai os transfere para Cristo. Por quê? Porque a partir daquele momento em que o Filho de Deus desce e começa a manifestar a palavra de Deus, a revelação de Deus, então o conhecimento de Deus seria muito mais facilmente recebido, entendido através de Cristo, que era a própria encarnação, então, do Deus da glória. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, verso 1. Portanto, aqui está o próprio Deus dizendo para Israel que Israel pertencia a ele. Os discípulos de Jesus eram todos judeus. Então eles foram transferidos para Cristo. Quarto propósito na oração de Cristo. Jesus distingue na oração, no clamor, os seus discípulos do mundo. É aqui que entram as coisas
que às vezes as pessoas acham, não querem admitir. Quem pertence a Deus, quem pertence a Cristo, é distinto neste mundo, é diferente deste mundo. O mundo natural sem Deus, ele não tem absolutamente as marcas, as características do novo nascimento. Você fala, mas foi Deus quem me criou. Sim, é isso que a Bíblia diz. O mundo é criatura de Deus. O homem natural é criatura. Mas a Bíblia convida este homem para se tornar filho. E para se tornar filho, a Bíblia diz que todos quanto receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Até chegar em Cristo, o homem é criatura. Quando ele abraça Cristo pela fé verdadeira, então ele se torna filho. Os quais não nasceram da vontade do varão, nem da vontade da carne, não nasceram do sangue, mas nasceram de Deus. É o novo nascimento que Jesus disse que é necessário para se entrar no reino de Deus. Aqui a palavra mundo, usada em João capítulo 17, ela aparece aqui só aqui neste capítulo 19 vezes. Jesus se referia com esta palavra ao sistema interrelacionado do mal que permeia e domina este planeta. Esta palavra aqui não tem uma conotação boa, não. Jesus não está falando do mundo em forma de montanhas, mares, praias. Não, ele está falando de um mundo em que se formou e que se desenvolveu o sistema da arrogância, do orgulho, da fama, da vaidade, sabe, da avareza. Este mundo que domina o ser humano. É um espírito que mantém o homem longe de Deus e perto somente do que é material e vai perecer. E por conta disso os homens distorcem a sua própria natureza, seus comportamentos, e eles se tornam então mundanos. O que é uma pessoa mundana? É uma pessoa que está entremeada pelo espírito que opera no mundo. Mas vamos ver um pouquinho então sobre isso. Jesus então usa muitas vezes essa palavra. Ele diz aqui, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. João 17, 14 a 16. Esse conceito de que o mundo é um sistema dominador que quer te envolver, quer te moldar, quer te dar um formato que não é o formato daquele que te criou, é um formato distorcido. Esse mundo que então quer ditar as regras para você, fazer você andar na cartilha dele, esse mundo você tem que desvencilhar dele, você tem que ser tirado dele, liberto dele. Essa é a nossa grande luta, porque nós que cremos em Jesus, já tivemos uma experiência com ele, depois temos que levar nossos filhos a ter a mesma experiência, porque não é igual a gente não. Você entra aí em qualquer lugar e sai e está crente, mas nossos filhos, que não tiveram uma experiência com Jesus, a gente manda eles para a escola, eles começam a trazer a escola para dentro da nossa casa com seus maus costumes, porque eles ainda não sabem chegar lá, entrar e sair. O mundo tem efeito sobre eles. Aí a gente começa a orar para Deus converter o coração dos filhos, dos netos. Para quê? Para um dia eles saírem de casa, entrar na escola, na faculdade, e quando o mundo aparecer lhes dizendo seus absurdos contra Deus, contra a fé, contra o céu, né, contra as realidades espirituais, aquela pessoa que nós levamos a Cristo está preparada para defender a verdade de Deus e não se deixar influenciar pelo mundo. O apóstolo Paulo também entendeu esse conceito de mundo bem claramente, e ele escreveu que o mundo é um território dominado, não é só por coisas negativas, não, é pelo próprio Satanás mesmo. Jesus vai chamar Satanás de um nome bem peculiar aqui, agora mesmo, que eu vou te mostrar. Mas vamos ver o que Paulo escreveu. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe
das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, aos Efésios 2:2. O que é este mundo? É um sistema que tem um espírito, e esse espírito é chamado de príncipe da potestade do ar, que é o espírito que opera nos filhos da desobediência. Se você continuar lendo lá em Efésios 2, verso 3, mais na frente, Paulo vai dizer que os homens se tornaram filhos da ira. Que é filhos da ira? Filhos do juízo, apartados de Deus, sujeitos à condenação eterna, se não se voltarem para o plano da salvação que há em Cristo Jesus. Por 2 vezes, neste Evangelho de João, Jesus emprega o título de príncipe deste mundo a Satanás, mostrando dessa forma que o maligno é a fonte primária da maldade que domina os seres humanos. João 12:31, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus está falando daquele momento em que as nuvens escuras descem, e ele sabe que agora estava chegando o momento da crucificação. Então ele diz, agora é a hora das trevas. Agora é a chegada do príncipe deste mundo. Será expulso o príncipe deste mundo. Na realidade, Jesus venceu o diabo na cruz. Depois Jesus diz em João 14:30, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Veja bem, não havia nada de Satanás em Jesus, nada. Isso tem que acontecer com todos nós. Não pode haver nada do maligno em nós. Nós temos que ficar unidos com Cristo, para que nada deste maligno esteja em nós. Agora, isso não pode ser dito a respeito do mundo natural. Aliás, ele é o chefe deste mundo natural. O apóstolo João, não apenas no Evangelho, mas também nas suas cartas, João compreendeu plenamente o que Jesus queria dizer quando ele usava a expressão mundo. João sabia que Jesus se referia a um estado de coisas que se encontravam em completa oposição à vontade de Deus, o Pai. Segundo o apóstolo João, era necessário que o cristão se afastasse definitivamente do mundo como sistema, para não ser condenado com ele. João escreveu, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Pai, permanece para sempre. 1 João 2:15-17. Quinto propósito na oração de Cristo. Cristo ora por nós. Ele orou primeiro para os discípulos que estavam com ele ali no primeiro século, mas nessa oração ele ora também por mim e por você. Verso 20, João 17:20. Eu não rogo somente por estes. Está dizendo, Pai, eu não estou rogando apenas por Pedro, por Tiago, por João. Eu rogo também por aqueles que pela sua palavra, olha a sua palavra aqui, hão de crer em mim. Somos nós, irmãos. Jesus lá no primeiro século, lá naquele dia memorável em que ele celebrou a última Páscoa e a primeira ceia. A última Páscoa judaica e a primeira ceia cristã. Ele partiu o pão, deu o cálice, disse para os apóstolos, não vou beber mais convosco este cálice, só quando isto nós estivermos no reino de Deus, nós beberemos juntos novamente. Ali, Jesus ainda estava dentro do cenáculo, ele ainda não tinha saído do lugar da celebração daquela última ceia, daquela última Páscoa. Ele não tinha saído daquele lugar quando ele está orando, ele está intercedendo, porque ao sair daquele cenáculo, a Bíblia diz que eles vão cantar alguns hinos, eram salmos, tinham salmos direcionados à ceia, à Páscoa, e aí eles vão sair e vão para o Monte das Oliveiras. Dali para frente vai começar
aquela saga de sofrimentos, de acusações injustas, de crueldade, até culminar na cruz. Então, neste ponto, Jesus estendeu os seus olhos para o futuro, viu a cada um de nós. 2000 anos atrás, Jesus te viu. Ele sabia que você ia nascer, que você ia viver na cidade de Trindade, que você seria um homem, uma mulher, uma jovem, um jovem. Ele sabia que você iria ser alvo, ser alcançado pela intercessão dele, pelo Evangelho, pela pregação da palavra. Com certeza, então, quando ele disse, eu não rogo somente por este, mas também por aqueles, Jesus estava falando de nós. Nesse ponto, a principal preocupação de Cristo agora é com a unidade da igreja. Vamos ver o que ele diz. Em sua onisciência, o Senhor via que Satanás procuraria atacar a comunhão fraterna dos filhos de Deus. Então Jesus estava preocupado com a sua salvação, com a minha, mas ele estava preocupado também com a nossa unidade, com nossa harmonia de vivermos juntos, louvando, servindo a Ele. E então ele vai dizer que quer a unidade dessa igreja, desses que iriam crer nele no decorrer dos tempos. Ele sabia, Jesus sabia que surgiriam muitos líderes carnais, muitos pseudos cristãos que infiltraria na igreja para causar dissensões, para semear contendas, para causar brigas e separar os irmãos que amam de verdade um ao outro, mas para causar intrigas, e haveria divisões no corpo de Cristo, na igreja. Talvez este seja um dos maiores males que Satanás tenta impor dentro da igreja, é a divisão, onde uma pessoa separa da outra no amor, no sentimento, e diz, não quero nem ver essa pessoa, não quero nem conversar com ela. Isso não está de acordo com o espírito que Jesus transmite nessa oração. Ele sabia então de tudo isso, e nós que estamos vivendo nesses últimos dias, nós temos visto que essa triste realidade de divisões é uma coisa que tem acontecido, tem ocasionado grandes prejuízos na igreja, né? Causando danos à obra do Senhor. Mas aí o Senhor então vai nos lembrar, nos ajuda a lembrar as suas próprias palavras, porque o antídoto, um dos maiores antídotos para a unidade é exatamente esse espírito que havia em Cristo. Ele disse assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Para que não haja união, todos nós temos que ter o desejo de ser servo e não senhor. A igreja não precisa de mais senhor, ela já tem um e só tem um, ele é único. O resto, somos todos irmãos e todos temos que ser dispostos a servir um ao outro. Né? Paulo disse, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Sexto propósito na oração de Cristo, Jesus ora pela unidade da igreja agora especificamente, vamos ver isso. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. João 17, 22. Aqui Jesus apresenta esta glória que a gente veio falando sobre ela lá atrás, como sendo o principal elemento, agente agregador dos crentes da nova aliança. Assim como a glória de Deus pairava sobre o tabernáculo no deserto, mantendo as 12 tribos unidas em torno daquele santuário terrestre, da mesma forma, a glória de Cristo nos mantém unidos em torno de sua bendita pessoa. A palavra grega para glória é doxa, tem o mesmo sentido da palavra hebraica kabod, que tem um significado de esplendor e majestade do Todo-Poderoso. A glória de Deus no Antigo Testamento era a garantia absoluta da presença e da proteção de Deus entre o seu povo e sobre o seu povo.
A Bíblia diz: porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Êxodo 40, verso 38. Retornando lá no princípio, o homem perdeu a glória de Deus no paraíso, por ocasião então da queda. Mas o Senhor Jesus veio trazendo de volta a glória de Deus para a nossa vida. A glória de Deus esteve com Jesus durante todo o seu ministério, como nós já falamos. Mas só para fazer a menção, a Bíblia diz que no nascimento de Cristo, naquela noite que ele nasceu, a Bíblia diz que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram um grande temor. Olha a glória de Deus no nascimento, era um bebezinho ainda na manjedoura, mas a glória de Deus já estava começando a cobrir a terra. A glória de Deus estava nos milagres, como eu disse. Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A glória de Jesus estava na transfiguração. A Bíblia diz que os discípulos viram a glória de Cristo resplandecer, e o seu rosto parecia de sol, e os seus vestidos pareciam resplandecentes como a luz, o translúcido dos raios celestiais. A glória de Cristo está na transformação dos santos, nesta obra que Cristo está fazendo em nossas vidas, porque a Bíblia diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A glória de Cristo estava na ressurreição. Quando a porta do túmulo foi aberta, aquela pedra foi rompida, a Bíblia diz que os anjos que estavam ali brilhavam como raios. Era a glória de Deus. E a glória de Cristo estava na sua ascensão. Quando ele subiu aos céus, a Bíblia diz que uma nuvem ocultou Jesus dos olhares. Aquela nuvem era a nuvem da glória de Deus, que acompanhou o ministério de Cristo desde o seu nascimento na manjedoura até a sua ascensão. E o sétimo e último propósito na oração de Cristo é o projeto que nos destinou para a glória de Deus. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. João 17, 24. Irmãos, o Senhor então nos incluiu no projeto da sua glória. Ele orou ao Pai dizendo: Pai, eu quero que um dia todos os meus discípulos estejam comigo para ver, para contemplar a tua glória. Contemplar a glória que o Senhor me deu. Mas não é só isso, irmãos. Isso é só uma parte da história. A Bíblia diz que quando Cristo se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Ou seja, nós não apenas vamos ver a glória, não apenas vamos nos ficar felizes com aquele clima, aquela dimensão de glória, mas a Bíblia diz que nós também seremos revestidos da glória de Cristo. Nós nos manifestaremos com Ele em glória. Colossenses 3, de 3 a 4. Portanto, em resumo, estas são algumas das coisas maravilhosas que nós encontramos dentro da oração de Jesus, a oração sacerdotal. Vamos curvar as cabeças por uma oração. Obrigado, Senhor Jesus. Louvamos o teu nome, Senhor. Tu és o Rei da glória. Nós exaltamos a ti porque o Senhor nos ensina, nos mostra, nos guia, nos faz compreender as coisas espirituais, onde podemos comparar as coisas espirituais com as espirituais, porque o Senhor nos deu o Espírito que provém de Deus. Não recebemos o Espírito deste mundo, mas o Espírito do Senhor, que nos enche, que nos revela, que nos mostra, que faz nossas vidas serem transformadas, sermos renovados na Tua presença, no Espírito, para dar a Ti
devido louvor e a devida glória. Obrigado, Senhor, abençoe neste momento cada um dos meus irmãos que o Senhor reuniu neste lugar, que todos possam ser tocados pela tua mão poderosa, que agora mesmo o Espírito do Senhor possa estar trabalhando, devolvendo força, dando graça, dando saúde a este irmão, a essa irmã, ungindo ela e ele, Senhor, com o poder da cura, do milagre. Abençoe seus lares, seus filhos, guarda todos debaixo da mão poderosa de Jesus. Nós oramos e agradecemos, e todos digam amém e amém.